Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Cíntia. Esse é um canal destinado a donos e donas de escola de música que querem escalar os seus negócios musicais em educação musical, não deixando de lado o seu propósito e a sua verdade. E hoje eu estou aqui com o Caê e a Sheila Galvão, que são empresários no ramo de educação financeira. Inclusive, já ganhei um livro aqui, autografado pelo Caê. Queridos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Prazer vocês aqui. Antes da gente começar o papo, eu queria saber um pouco desse livro. Conta pra mim um pouquinho, Caê, sobre o que fala esse livro, qual é o conteúdo que tem aqui, se é pra qualquer pessoa, só pra quem empreende ou não. Conta um pouquinho pra gente do que você traz aqui, por favor. Vamos lá. Até o nome do livro já sugere o tema, né? Ele é o guia da independência financeira e o Dívida Zero é o primeiro passo. Então, o que é o Dívida Zero? É uma metodologia que eu desenvolvi, que é onde você consegue não só se livrar das dívidas, mas organizar financeiramente, ampliar sua renda, investir, montar uma reserva de emergência. E se você, por exemplo, zerar suas dívidas ou organizar, ter um equilíbrio financeiro, isso para o caminho da independência financeira é um passo muito importante. Depois o resto fica mais fácil. É como se a dívida fosse um muro e você passou a barreira mais difícil, a etapa mais difícil. Então, os próximos passos para a independência financeira é continuar, né? Continuar fazendo e também, né, a empreender, né? Essa é uma coisa que a gente leva. Então, no livro eu falo todos esses passos, mas também por isso que ele serve para qualquer pessoa, porque independente da sua fase, algum passo você já tem, né? E o primeiro é a mentalidade, que isso é uma coisa que a maioria das pessoas tem que mudar, né? E depois, seguindo os outros passos, qualquer pessoa vai se organizar e se ela tem dívidas, ela vai conseguir realmente zerar isso e construir a independência financeira dela. Perfeito. Então é para quem tem dívida e para quem não tem dívida. Para quem não tem. Tem muita gente elogiando, né? No Amazon, recebi várias pessoas falando bem. Né? Com certeza. O pessoal falando mesmo, eu não tenho dívida, mas olha, tá me ajudando a organizar, tá me ajudando a investir, fazer meu primeiro investimento na minha reserva. Então a gente tá ouvindo bastante elogio aí do livro, hein? Você sabe que eu tô bem esperta com essa história de investimento. Às vezes eu vejo um dinheirinho lá na conta, 2, 3 dias, falei, não, esse dinheiro não pode ficar aqui. Esse dinheiro tem que estar rendendo em algum lugar. E né? Eu acho que é uma disciplina que a gente vai tendo em relação a isso. Porque eu lembro quando eu era criança, eu ouvia minha mãe falar assim, eu tenho que deixar o dinheiro na conta para ter um saldo médio uns dias. Vocês lembram disso? Lembro. E né, falar, agora não tem mais essa, né? A gente pode subir para uma aplicação. Sim. E quando você precisar, se desce da aplicação e vai utilizando o dinheiro de maneira inteligente. Exato. Que o dinheiro trabalhe por você e não você pelo dinheiro. Exato. Mais ou menos isso, né? Mas como que vocês começaram? Conta um pouquinho, Sheila. Como que chegaram no Dívida Zero? Vocês sempre foram mentores relacionados a finanças? Vocês tinham outras profissões? Conta um pouco. Vocês já foram endividados? Por isso que vocês resolveram fazer isso também para ajudar outras pessoas? Tá. Bom, a gente não começou nessa área como empresários ou empreendedores, né? Eu de formação, eu sou formada em comércio exterior, né? E tenho pós em administração industrial e eu trabalhei durante 20 anos em multinacionais. Eu era compradora, trabalhava na área de peças de automóveis, né? Comprava peças aí para carros e tudo mais. E aí chegou um certo tempo, isso lá por 2016, eu comecei a ter questões mesmo de estresse, e também burnout, né? Não estava me sentindo feliz mais com a profissão, já tinha mudado de empresa, eu via que mesmo eu mudando de empresa, fazia parte da minha profissão, né? Aquele estresse todo que vinha e tudo mais. E aí eu fui buscar autoconhecimento. Fui buscar autoconhecimento para entender o que estava acontecendo comigo, né? E vi que não era mais, tinha acabado aquela fase. Depois de 20 anos, eu vi que eu não estava mais feliz fazendo o que eu fazia, né? Já tinha viajado aí ao redor do mundo, negociado milhões de dólares, né? Isso não preenchia mais a minha alma, não via mais propósito nisso e acabei procurando autoconhecimento nisso, né? Eu fiz algumas formações, né, na área terapêutica e acabei saindo da empresa, né? Saí da empresa, comecei um negócio próprio, né? E logo depois foi o Caê. O Caê também falou, acho que está na hora de mudar, né? E eu fiz a transição de carreira com quase 40 anos de idade.
Uau. Comecei de novo a estudar, fui para a área terapêutica, né? Me formei em psicanálise, me especializei em hipnose clínica, né? E aí aqui estamos, né? E a gente começa a entender que tudo começa na mente também, né? Total. Inclusive a relação com o dinheiro, né? E aí a gente acabou juntando os caminhos, né? Então ele tem também aí a transição que ele fez, né? Então, Caê, e você se denomina professor Caê Galvão. Isso. Você já deu aulas antes? Como que era a sua trajetória antes de ter a empresa Dívida Zero? Olha, há muito tempo atrás, assim, bem antes até de conhecer a Sheila, né, minha relação com o dinheiro era totalmente caótica, né? Então, até mesmo depois a Sheila até complementa isso, devido, né, à relação dos meus pais com o dinheiro também, Sim. né? Então isso vai passando, né? E aí eu aprendia com o roda que estourou tudo, né? Então, porque assim, logo eu sou formado em engenharia. Logo quando eu me formei, fui fazer também pós-graduação e eu cresci muito rápido, assim, né? Então eu saí ali do engenheiro base já para o engenheiro pleno, e essa questão salarial também subiu, só que eu não sabia administrar. Então, esse foi o primeiro impacto, não saber administrar um dinheiro bom que está entrando, né, ali, né? E dali eu comecei a estudar sobre isso. E o material, né, naquela época, eu tô falando em 2002 para 2003, não existia nada, não existia canal de YouTube, não existia nada. O material era DVDs, livros e DVDs. Por isso que a questão do livro é honrar, porque o primeiro livro que eu li foi o Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Né, e depois eu fui lendo outros livros e fui estudando sobre investimentos, sobre educação financeira e me reergui ali. Tá, e depois conheci a Sheila, em 3 anos a gente conseguiu conquistar várias coisas, casamos, tal, compramos um apartamento à vista e a gente foi seguindo uma vida organizada. Só que os meus amigos começaram a me pedir conselhos. Então, um pedia um conselho de investimento, outro pedia um conselho de como lidar com uma dívida, com isso, com aquilo. E aí um dia um colega falou, é o seguinte, cara, a gente vai dar uma aula. Né? Aí eu falei, como assim? Como assim dar aula? Não, reservei uma sala no hotel, a gente vai lá, já reservei, já arrumei um patrocinador, reto projetor, e aí, né, eu sempre quis dar aula, né? Mas eu falei, cara, como que eu vou dar, né? Eu falei, não, você que sabe, você manja, né? A gente faz juntos, né? E a gente fez a primeira turma presencial ali para os colegas ali. E aí, como a gente trabalhava numa empresa muito grande, aí o colega da outra divisão falou, vem aqui dar aula aqui na nossa divisão, vem aqui dar aqui. Aí quando eu vi, a gente já tinha praticamente mais de 300 alunos ali, Uau. né? Isso eu não estou falando no digital, não tinha zero presença no digital. Sim. Que ano foi isso? Isso foi foi de 2009 a 2011. Foi Sim. quando o nosso filho Gabriel nasceu, né? O nosso filho mais novo, Gabriel, nasceu. E nessa época, eu tava num momento assim que eu respondia para uma pessoa lá nos Estados Unidos e o departamento, né, aquelas coisas, né, crise nos Estados Unidos que deu lá, desapareceu, eu não tinha trabalho praticamente. Eu ia ser desligado, eu já tinha ideia de um projeto de educação financeira, né, de criar um canal, né, tudo, até gravei uns vídeos no YouTube, né, em 2011. Você vê que os primeiros canais de YouTube de finanças surgiu depois disso, né? Sim. Então, mas eu fui convidado a fazer um projeto. E aí eu peguei esse projeto de educação financeira e engavetei. E falei pro meu amigo, nem me chama mais para dar aula, eu vou focar nesse projeto que eu tinha que viajar bastante. E ali, né, eu falei, né, eu entrei num projeto grande, ia receber, beleza. Mas quando a Sheila chegou nesse burnout, eu falei, agora deu, né? O mesmo curso que ela fez, né, que ela se aprofundou de autoconhecimento, chamava a Leader Training, né? O curso de alto impacto, você vai, alto impacto emocional e tal. Depois eu fiz também. E aí, ali me caiu uma ficha. Falei, cara, eu não estou seguindo um propósito, uma habilidade que eu tenho. E aí eu decidi tirar esse projeto. E aí a gente só fez um plano. E isso foi baseado nas nossas finanças. A gente falou, dá pra gente fazer a transição de carreira? Dá. Quanto tempo a gente sobrevive? Quanto de dinheiro a gente tem se der errado? Se der errado, quanto tempo sobrevive? Na época dava 2 anos e meio para 3. Né? Sem afetar nosso estilo de vida. Sim. Então a gente tinha essa reserva e mesmo assim a gente investiu bastante em autoconhecimento, em mentorias, masterminds, né? Então a gente foi investindo porque, como ela falou, depois de 40 anos, não dá para mentir. A gente via um mercado digital com pessoal novinho.
cara, não dá para ficar estudando ali. Eu tenho que ir para um mentor. Eu tenho que ir lá e contratar um mentor bom. Eu preciso ir para a pista rápida. Ganhar tempo. Ganhar economizar erro. Então assim, a primeira vez que eu empreendi foi com meu pai, quando eu tinha 19 anos, mas nem, né, foi, não dá para ficar errando muito, que erra bastante, né? Então, claro. erra. E aí a gente pegou uma via rápida. Aí que a gente fez a empresa, mas no momento a empresa tinha 2 negócios, que era a parte terapêutica dela e outra a minha parte do Dívida Zero, que era de educação financeira. E a gente, depois da pandemia, a gente resolveu unir essas 2 partes. As 2 deram certas, as 2 unidades. Aí, mas o Dívida Zero destoou um pouco e tal. E aí a gente falou, não, vamos unir, mas vamos trazer toda essa parte de inteligência emocional, de mudança de mentalidade, porque a gente via as pessoas com dívida muito, muito pesada assim na carga de mentalidade, não virava a chave, né? Não era só fazer a planilha ou fazer a organização, não virava. E aí ela veio para dentro desse projeto aqui, né? E hoje me ajuda em tudo, né? Vamos dizer assim. Com o conhecimento da psicanálise. Nossa. Então vocês juntaram 2 expertises, Exato. a sua técnica. Isso. Como engenheiro até, né? Da área da matemática, eu acho. E ela com a área da psicanálise. Porque não adianta só mudar a planilha. Muda aqui. Tem que mudar a mente. É mentalidade. A chave na mentalidade. Inclusive, teve uma aula que você fez para os meus mentorados, que você falou algo tão interessante que eu falei, gente, eu nunca pensei nisso. Que você, a Sheila e o seu filho, vocês têm um vale-refeição. Vocês podem gastar X de iFood, de eu jantar. Eu que implementei. Acabou, não pode mais gastar isso no mês. Eu achei tão interessante. Aí um fica negociando com o outro. Outro dia eu fiz o Gabriel pagar o lanche pra mim. Ele fala, esqueci o cartão. E aquele é o orçamento. Eu falo, beleza, né? E isso resolveu bastante. É um gerenciamento. É um combinado. É um combinado, é um gerenciamento, né? E quando eu fui pra empresa, quando a gente uniu, né? Ele chegou e falou assim, olha, Sheila, é o seguinte, eu cheguei num ponto que eu vou precisar de ajuda para poder, porque está crescendo, né? O Dívida Zero está crescendo cada vez mais e tal. Preciso de você. E aí eu fui, tanto como me posicionando na skin, né? De administradora de empresas, né? E na skin também de terapeuta, vamos dizer assim, né? Sim. Então, dos 2 jeitos hoje, hoje eu sou também a professora Sheila, né? Sim. A Prochê, né? O pessoal me chama. Então, assim, hoje também estou na skin de pro, vamos dizer assim, né? De professora, né? Acabo dando aula sobre mentalidade ali, né? Adoro, né? É muito legal você poder o pessoal pensar, nossa, como eu nunca pensei nisso, né? Nunca pensei que o que eu penso e o que eu sinto sobre dinheiro pudesse impactar realmente nas minhas finanças ali no final do mês, ou, né? Na minha vida, né? Então, aí a gente acabou juntando, né? Todo esse conhecimento que a gente tem, desde a nossa formação original até também essa transição que a gente fez, né? Quando eu pego o método, teve um economista que pegou e falou, cara, mas de onde vocês tiraram isso aqui? Aí eu falo, não, mas tem coisas que eu peguei da engenharia. Né? E tem coisas que a gente pegou da Sheila, porque assim, né, da parte humana, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem lá que a gente chama de auto-hipnose, que é uma meditação, para que a pessoa, né, ela não fique preocupada no problema, para que ela reduza um pouco a ansiedade e dê o foco na solução da prosperidade. Tem os exercícios de crenças financeiras, que a gente tem 72 crenças financeiras que a gente trabalha dentro do programa. No mínimo. Tem mais. Tenho mais que eu preciso colocar. E a gente vai trabalhando isso ao longo do período ali e vai desbloqueando as pessoas. E isso faz toda a diferença, assim, nos resultados, né? Porque a dívida ou qualquer questão financeira, até para o empreendedor, às vezes está no negócio dele, o faturamento está travado, não está vendendo. Às vezes ele está aplicando todas as ações, mas não está tendo resultado. Mas pode ser que alguma crença, algum sabotador, alguma coisa que está ligado às vezes ao passado, está ligado a um trauma, está ligado a está preso ali, né? Então a gente começou a identificar isso
E trabalhar nessa frente foi o grande diferencial dos resultados que a gente vem dando para os alunos hoje. E do resultado dos alunos. Dos alunos. Porque você vende isso para transformar a vida deles. Sim, que isso é uma dívida. Acaba o casamento. Com certeza. Né? Uma dívida, você não tem paciência com seu filho. Exato. Uma dívida, você não tem paciência com o marido. Afeta a saúde. Afeta a saúde. Então, a gente percebe que a questão emocional ali, ela pode ser a causa, muitas vezes, desse descontrole financeiro. Eu posso explicar isso em mais detalhes. E ela pode ser consequência também, né? Então, por exemplo, a pessoa tem questões de ansiedade, de compras compulsivas. Então, muitas vezes, isso leva a um descontrole financeiro. Acaba gastando muito no cartão e tudo mais. E também, por conta de ter algum imprevisto ou não saber fazer a gestão financeira, acaba também trazendo ansiedade e depressão. Então, era mais do que natural a gente se juntar, né? E a gente perceber que realmente era isso que isso ia fazer a diferença também, né? Aumentando os resultados ali dos nossos mentorados. Porque se fosse só uma questão de gestão financeira, todo mundo que pega um caderno ou pega uma planilha, que anotasse, estava resolvida a vida. Sim. Né? E a questão da mentalidade é muito importante, principalmente para quem é empreendedor. Porque se a pessoa ela não tem aquela autoconfiança, uma autoestima para poder cobrar um valor justo pelo seu trabalho, né? Se ela não sabe como crescer ali, né? Como não tem aquela autoconfiança de contratar, de crescer, também vai limitar ela, né? Como empresária, como empreendedor. E por que não dizer também para quem é CLT também, para quem está dentro de uma empresa também, né? Claro, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Exato. Show. Né? Agora, vamos falar um pouquinho, vou falar bem um beabá que muitas vezes as pessoas não fazem para quem tem empresa. Para quem acha que porque tem o empreendedor e o empresário, né? A gente estava falando isso agora com o Thales, que quem empreende quer realizar um sonho, quer ajudar mais pessoas. E aí ele se torna um empresário, mas às vezes ele não sabe ser um empresário. E quando os mentorados chegam para mim, e talvez também os seus mentorados chegam assim, muitos ainda eles nem dividiram a conta, nem separaram a conta de pessoa física e pessoa jurídica. E alguns demoram para fazer isso. Demoram 1 ano, 2 anos. E eu estou ali, né, trabalhando a mentalidade, trazendo meios, trazendo aulas ali dentro da nossa mentoria. Caia já veio dar uma aula pra gente, para falar sobre isso, para trabalhar a mentalidade. E eles demoram. E esse demorar só atrasa o crescimento. Tem um outro ponto demorado também, que vocês vão poder falar melhor sobre isso, que é sair do MEI e ir para o Simples Nacional. Demora. Quanto mais demora, mais você atrasa também. E eu falo algo que você só tem medo de mudar a sua classificação de empresa quando você não sabe precificar. Se você sabe precificar, você não precisa ter medo, porque o consumidor final já vai pagar o imposto. Que é o que a gente faz em todo lugar que a gente compra. Você compra uma água, na notinha já sai quanto que foi por imposto e quanto que foi do lucro para aquela loja que você comprou água. Então, como que vocês ensinam isso? Dê uma aula pra gente de como, né, fazer essa separação de PF, PJ, né? É crença, mas é também às vezes falta de conhecimento, medo, né, de saber o que faz. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, assim, por que a pessoa tem essa dificuldade? Porque assim, eu penso o seguinte, você deita no seu travesseiro, você consegue separar, agora eu vou pensar na minha vida pessoal e na minha vida da minha empresa. Não. Você tá correndo lá, cara, porque é difícil separar mesmo. Então na mente dela tá tudo junto, misturado. Eu uso o conceito que eu chamo de engrenagens, e as engrenagens elas têm que ter o sincronismo para que aí tudo rode, né, de forma equilibrada e que dê a potência ali no final, olhando para um lado mais engenheiro. Muito bom. Eu gosto de fazer essas analogias. Porque quando você olha de engrenagem, assim, aí a gente tem 3 engrenagens. Tem a pessoa mesmo dela, né, um indivíduo. Tem as finanças pessoais e as finanças da empresa. Então, é como se a gente criasse 3 engrenagens. Elas não podem quebrar. Então, mas elas têm que sincronizar. Então, o que acontece? Se ela não eu acho que a primeira engrenagem, assim, você como indivíduo, o que eu quero para minha vida? Qual o estilo de vida que eu quero? Eu quero colocar meu filho naquela escola, eu quero morar nesse bairro, eu quero, sei lá, né, ter esse carro. Então, ela define um padrão de vida para ela e ela vai nas finanças pessoais dela e faz a conta. Olha, meu padrão de vida custa tanto.
Então, ela pegou aqui e colocou nessa engrenagem. E aí, ela tem que ir lá na empresa dela e falar assim, beleza, nessa empresa, geralmente o empreendedor também é o empregado mais caro da empresa, né? Que mais trabalha, ele tem que definir ali um salário para ele, das atividades que ele faz, que a gente chama de prolabore. Tá? E esse prolabore, ele tem que ser mais que suficiente para cobrir as finanças pessoais dele. Não estou falando nem do lucro, porque aí entra o modo empresário, que é um empresário, ele quer lucro. Às vezes o empresário não é o cara que trabalha na empresa, ele só está ali, tem várias empresas, né, pegando lá o negócio do Thales. Ele não é todas que estão ali colocando a mão na massa. Mas vamos falar disso. Então isso daí tem que ser já definido antes. A pessoa tem que falar quanto que eu preciso para mim viver, tem que ter uma planilha, tem que ter uma organização financeira, né, Sheila? Exato. A gente faz isso lá, ó, quanto que a gente precisa, quanto que a minha empresa precisa me dar de prolabore. Nem sempre a sua empresa vai conseguir dar esse prolabore, porque senão, né, então você busca isso como meta. Então, quando você equilibra essas engrenagens, você não vai ter o problema de quebrar as engrenagens, porque tem gente que mistura e acaba quebrando a empresa. Sim. E tem gente que quebra as finanças pessoais. Tá fadado a acontecer isso. E a principal engrenagem é a própria pessoa. Né, tem que fazer, de forma prática, tem que fazer controles separados. Você tem que fazer o controle da sua casa, sua gestão financeira da sua casa, do seu lar, da sua família e fazer a gestão financeira da empresa. Né? A melhor forma de não se misturar é separando contas. De forma bancária, muito prática. Né? Sim, separando contas bancárias. Né? A melhor forma, abrir uma conta PJ, abrir uma conta pessoa física, né? Se tiver conta conjunta, então pessoa física, às vezes é mais confusão ainda, porque você está contando ali, aí vem outra pessoa, também usa o cartão junto, então a comunicação, ela também, entre o casal, se tiver junto ali, tem que também estar alinhada. Não pode ter ruído. Não pode ter ruído. Né? Então, de forma prática, precisa ser feita a gestão. Não é o que sobra. Né? Então, que eu vou investir ou na empresa ou que eu vou investir para uma reserva, né, de segurança, algo do tipo. Né? É ao contrário, você tira e depois aí o que você... Então, tem toda essa questão que o Caê detalha bastante no livro também, né, para poder fazer essa organização. E eu percebo que a gente cuida, às vezes, de tanta coisa, a gente para fazer tanta coisa, mas a gente não para verdadeiramente enriquecer. A gente trabalha. Repete essa frase, por favor. Essa é nova, hein? Essa é inédita pra mim. Download. Repete essa frase. A gente não para enriquecer. A gente não para analisar e falar assim, deixa eu ver como eu posso enriquecer. A gente para pagar as contas, a gente para pagar os boletos, mas a gente não para realmente pensar sobre como enriquecer. Né? Então, fazer um planejamento, como que eu posso trazer mais alunos. A gente entra nesse processo que você trabalha muito, mas você não para você estudar como ter mais dinheiro sem trabalhar mais. Sim. Né? Ter uma eficiência e uma inteligência financeira, porque uma das crenças é que você só pode ter mais dinheiro se você trabalhar mais. É uma das crenças. Sim, eu falo muito isso para os meus mentorados. Você não precisa dar mais aula para você ganhar mais dinheiro. Você precisa parar de trocar hora por dinheiro e otimizar o seu tempo, empacotar o seu conhecimento e escalar isso de uma maneira que não dependa da sua hora. E isso é muito difícil deles entenderem, muito. Mas quando entende e executa, eu acredito que acontece com os mentorados de vocês também, aí é uma libertação. E aí tudo que você vai fazer de novo, e às vezes ainda as pessoas se pegam, às vezes até eu, vou fazer alguma coisa nova, como que eu vou poder? Opa, eu vou fazer isso novo, mas como que eu vou fazer isso sem eu estar na operação? É algo que eu venho virando a minha chavinha para isso. Que a gente precisa fazer, né? Esse você vai aprimorando o tempo todo. Igual a Sheila falou, por que a gente não para você ser mais eficiente? Igual a teoria das engrenagens. Como que a minha engrenagem vai ser mais eficiente? Eu quero trocar de carro, então beleza. Então minha engrenagem aqui da minha empresa, né, porque a empresa ela dá lucro, ela funciona bem. Né? Mas se você tiver saqueando a empresa ou você usando às vezes sua conta pessoal para segurar ali uma empresa,
você vai ter uma hora que uma dessas engrenagens vão quebrar, né? Sim. E até você falou da questão, da Sheila também falou da questão da mentalidade, do MEI, que você colocou na pergunta. Eu acho que é o seguinte, eu acho que quando a gente começou, a gente podia ter aberto 2 empresas por MEI. Sim. Eu falei para ela... A gente chegou a ter essa conversa. Aí quando eu falei com a contadora, ela falou assim, o MEI, a limitação na época era 4, 5 mil reais por mês. Aí eu falei, não, eu não quero ganhar. Eu falei, eu não aceito ganhar isso. É mentalidade. Eu falei, eu não aceito, minha mentalidade não pode estar assim, porque eu... Não. Aí ela até falou, mas no começo o imposto, eu falei, não tem problema, dá de César o que é de César. Então, vamos abrir o simples. Aí ela falou assim, abre então, você e a Sheila, né, uma empresa, né? Como sócios. Como né? sócios, e a gente colocou os quinais lá, né? Aí a gente, no começo a gente criou a setup, mas a gente criou assim, para não abrir as MEI. Olha só, a gente teve a mentalidade que a gente ia realmente crescer, só que eu falei, beleza, você toca aí e eu toco aqui. Vamos dizer que eram 2 unidades de negócio. 2 unidades de negócio. Até, né, quem fazia o controller pra gente de finanças, que a gente logo de seguida a gente contratou uma controller, contabilidade, a gente falou, tem 2 negócios aqui. Era engraçado que até hoje tem lá, né? Tem lá atendimento de hipnoterapia, consultoria financeira, treinamentos, agora editora, agora a gente mudou pra editora. Onde a gente vem? Editora. Aí depois, quando o lançamento do livro, a gente falou, não, a gente mudou o contrato social para a editora. Mas olha só, se a gente não tivesse esse pensamento de abundância, de prosperidade, foi do momento que eu falei, eu não aceito, eu não quero que o MEI me limita. E esse é o conselho que eu dou. Eu falei, já migra. E aí começou a abrir. Começou a abrir assim, porque talvez, se eu tivesse limitado no MEI, ou ela no MEI, cada um tem um MEI. A gente ia ser bem sucedido, mas talvez a nossa mente ia se auto-sabotar. Falei, não, peraí, aí não ia dar certo. Né? Então, nessa hora, eu vou ser bem honesta, bem transparente. Nessa hora, como eu sempre trabalhei, o foco ali como comprador era reduzir custos, né? Nessa hora eu pensei, falei, não, mas para que a gente vai pagar mais? Vamos reduzir custo. Então, eu tava querendo abrir 2 MEIs. E aí eu tenho o meu negócio e você tem o seu negócio, né? Porque eram negócios diferentes. E aí ele falou, não vou. Ele falou, Sheila, porque nessa hora ele puxou minha orelha ali e falou, não. Muito bom. E eu pensei, falei, é verdade. Aí ele falou, não, a gente já tem que jogar o chapéu e correr. Você joga o chapéu e corre, né? Não aceito faturar só isso, não. Vamos e ele, o perfil dele é um perfil muito... Arrojado, né? Empreendedor e tudo mais. Eu tenho um perfil que eu vim trabalhando desde então, mas eu tinha um outro perfil. Até pela área que eu trabalhava, eu potencializei mais ainda. Porque eu trabalhava muito em análise de planilha, análise de preço, de formação de preço. Eu sou mais analítica conservadora. Conforme, né? Que a gente fala. Conforme. Então, ele não. Ele já sempre teve esse mais de ser mais arrojado, né? Então, a gente foi também equilibrando isso entre a gente, sabe? Também para a empresa. A gente vê muitas empresas de sócios. Meus mentorados têm muitos sócios. Em família, a grande maioria, porque músico também é família, né? A família que ensinou, os 2 que são músicos e tal. Como que vocês levam essas decisões e, por exemplo, num momento desse, que o Caê queria expandir e você estava um pouco mais analítica. Como que vocês fazem isso em família? Porque nesse momento a gente precisa pensar na empresa. Não é o que eu quero ou o que o fulano quer. Não é o que esse CPF quer ou o que o outro CPF quer. É o que é bom para o CNPJ. Nesse momento, porque é o CNPJ que vai manter os 2 CPFs e que vai ensinar mais pessoas. Vocês realmente, sempre que tem uma decisão assim, é sempre pensando na empresa? Olha, foi uma caminhada. Claro, eu imagino que sim. Por isso que eu perguntei essa pergunta um pouco mais íntima até, mas para vocês darem exemplo para outros empreendedores familiares, né? Eu fico feliz de ter a oportunidade de compartilhar, porque a gente, conforme a gente... que a gente não falou essa parte, mas a gente está 23 anos juntos. Uau. Esse ano a gente faz 20 anos de casados, né? Graças a Deus. Bom. Vou fazer 22 esse ano. 22 Nossa, de casado. Muito é gostoso, Deus abençoe, né? Muito bom. Amém. E aí a gente está com a empresa há 8, né? 8 anos, acho. A gente foi aprendendo, primeiro a gente foi se desenvolvendo, né? Porque a gente não nasce empresário, você não nasce, você não aprende, mesmo eu me formando em administração de empresas, você não aprende a ser empresário. Nem filho de empresário nasce empresário, tanto é que vários levam as empresas à falência. Tem que falência. buscar o conhecimento, estudar, né? E aí
em certo momento eu me reposicionei, né? E eu me submeti, eu não sei como dizer isso, mas eu passei a liderança para ele. E ele passou também a me consultar mais, porque parece que eu competia, assim, a gente competia, né? Então eu tô sendo muito transparente. Saiu Então, faísca. saía Claro. muita faísca. Claro. E a gente, inclusive, consultou nossos... a gente passa por mentoria também, né? E a gente conversava sobre isso e eu fui amadurecendo e ele também. Quanto casal, para refletir isso também dentro da empresa. E tem fluído muito melhor. Muito. Então, para mim, hoje, como sócia, esposa e como empresária, a última palavra é dele. Tá. A gente alinhou isso, que a última palavra é dele, da empresa, mesmo porque o projeto é dele, embora a empresa seja de ambos, é ele que está à frente ali. Legal. Né? Mas tem Isso fortalece o casamento, fortalece o amor, Muito. fortalece o relacionamento dos Muito. filhos, né? Esse respeito. E E é uma também. decisão que vocês tiveram. A última palavra é dele, vocês decidiram isso. Isso é interessante, mas se a gente pegar lá, desde quando a gente se conheceu, a gente teve um combinado muito forte de transparência, de estar na mesma página. Por exemplo, quando a gente se conheceu, a gente tinha que tomar algumas decisões. A gente queria casar, tinha um orçamento e tal. E ali, uma das primeiras coisas que eu fiz quando a gente casou ali, eu falei para ela, você precisa entender o que eu faço com dinheiro. Aí eu coloquei ela a fazer um curso de Bolsa de Valores. Jura? Aí, isso foi o desenvolvimento nosso o tempo todo. Era igual, o curso de desenvolvimento humano que fez eu despertar o meu projeto, foi ela que falou que eu tinha que fazer, senão eu não volto, senão vai ou vai. Foi por livre e espontânea pressão. Assim, não, porque assim, existe uma teoria, né? O Conrado falava isso, né? O Conrado Adolfo, né? Ele falava dos elásticos. Por exemplo, se ela desenvolve e eu não acompanho o elástico, ou você puxa, ou ele rompe. Então, a gente vem com essa teoria, por exemplo, o fato do Mastermind. Eu vim trazendo ela para dentro só eu participar do Elite. Eu falei, então não faz sentido só eu participar. Você tem que estar. Legal que o casal esteja. Você tem que estar nas conversas. A gente vai numa imersão, vai eu e ela. Aí, que eu... Realmente, assim, aí eu amadureci muito, né? Isso também os mentores, o Thales me puxou a orelha, o Ronald e o Giva, né? A gente foi surfar uma vez lá na Surfland e criamos um mastermind, fizeram um hot seat. Aí eles puxaram meu pé e falaram, cara, ela é a conselheira, ela é a analítica, ela tem essa visão, ela tem um perfil comportamental que você não tem. Você é o desbravador, o empreendedor, que vai lá e faz, mas tem horas que você precisa enxergar, ouvir mais. E aí eu realmente, o que a gente fez? Um alinhamento de papéis. Por mais que a última palavra é minha, mas eu chego e falo, me fala aqui, tudo que você acha. Até para contratar uma pessoa. E ela tem por exemplo, a gente vai contratar alguém e todo mundo a gente tem que estar dentro do fit cultural que a gente tem, do nosso pensamento, nossos valores, nossos princípios. E a gente analisa não só a competência técnica, mas o perfil comportamental. E ela é especialista nisso. É incrível, a gente vai analisar duas pessoas com currículo bem semelhantes, com capacidade técnica, ela fala assim, esse aqui tem um perfil assim, assim, assado, esse aqui tem assim. Aí outro dia eu peguei e joguei os currículos e os testes, tudo no ChatGPT, e falei, quem tem mais fit cultural com a gente? Aí falou, o candidato A. Aí eu perguntei pra ela, não falei nada do ChatGPT, Sheila, quem tem mais fit cultural você analisando? Aí foi o candidato A, por isso. Eu falei, Aí eu... Confirmou que Ele falou, meu Deus, o que você falou, o ChatGPT falou. Então, eu falei, sério? Aí eu penso o seguinte, né? Eu acho que todo mundo que empreende em casal vai ter um perfil comportamental diferente. Então, e é legal fazer os testes, fazer essa análise para saber o que o outro é muito bom e possa complementar. Exato. Então, hoje isso é uma potência. É tudo que, vamos dizer, um empresário quer. Alguém que dê um bom conselho. Ele ouve toda a mesa e depois ele toma a decisão. E ele é responsável pela decisão. Então, eu sou responsável pelos resultados da empresa. Ou sejam positivos ou negativos. A responsabilidade é minha, eu assumo. E eu que tenho que dar essa rédea. Só que ela é, né, vamos dizer assim, ela que me dá os conselhos. Claro. Entendeu? Então, isso foi muito bom, que evitou os conflitos, né? Assim, né? Porque eu vim, né, como a gente estava conversando até antes, eu vim de um mundo corporativo predominantemente masculino.
né? Então foram 20 anos negociando ali, né? Com maioria com homens, e não só do Brasil, do mundo todo. Sim. Então eu tinha que ter uma postura de muito mais força para poder impor respeito, inclusive, e tudo mais. E até eu me desapegar disso e entender que eu poderia fazer diferente, né? Dentro do meu lar, no meu casamento e dentro da empresa, né? E que ele também, que eu não precisaria me colocar dessa forma para que ele me ouvisse, aí foi tudo indo pro lugar, sabe? Então esse equilíbrio também, né? Eu acho que e refletiu diretamente no nosso relacionamento, na nossa empresa. Isso é muito legal. E o que ele falou das diferenças de perfis, depois que a gente estudou sobre isso, e hoje a gente aplica muito mais, porque eu também sou formada nessa área de análise comportamental, a gente utiliza as diferenças como potências, né? Então a gente vai buscar, não vai ser algo que vai puxar para baixo, mas que vai melhorar a performance, né? No que você é bom, vamos ver o que você pode contribuir, o que eu posso contribuir. E a gente alinha, né, os pontos fortes e os pontos a desenvolver, né? E a gente traz isso, né? Então é essa vontade de crescer mesmo, de fazer dar certo, né? Tanto o casamento, né? Claro. Quanto a empresa, né? Que é um casamento. Que é um casamento também. Também, né? Então, Sheila, vocês já falaram um pouquinho aí dos perfis comportamentais que vocês analisam isso antes de contratar, que vocês conhecem o perfil comportamental de vocês, até antes aqui nos bastidores. Você falou, Cíntia, você sabe o seu perfil comportamental? Eu falei, eu sou colérica, sou executora, né? Porque eu vou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas todos os perfis têm prós e contras. Sim. Né? Conta um pouquinho desses perfis, como que você analisa, quais são eles, como a gente pode lidar melhor com cada um deles. Tá. A primeira coisa é que não existe um perfil certo e um perfil errado. Não, cada um tem as suas potencialidades e tem pontos a desenvolver. Eu nem diria que seriam contras, mas pontos a desenvolver, né? Que às vezes é mais desafiador para um perfil do que para outro, né? Então, quem por exemplo, conforme, né, que é mais introvertido, é um perfil mais introvertido, às vezes tem um pouco mais de predominantemente conforme, né, porque a gente não é só uma coisa no perfil, a gente vai ter ali oscilações ali, todo mundo tem os 4 perfis, né, um em maior quantidade, outro em menor quantidade, né, então vai ter essas predominâncias, mas para quem é conforme, por exemplo, né, aí que não tem um influente muito alto, já tem mais dificuldade em se comunicar, muitas vezes em se relacionar, né, então tem que trabalhar isso. Então a primeira coisa eu acho que tomar consciência, né, procurar entender qual é o seu perfil de comportamento e o que você precisa desenvolver, né, para poder, inclusive, ter a mais alta performance, buscar essa alta performance, né, no trabalho, né, na vida pessoal também, né, a gente tem 4 tipos de perfis, né, aí vai depender das linhas, né, a linha que eu trabalho, geralmente é analista, executor, planejador e comunicador. Tá? E aí ele é um paralelo com colérico, com conforme, com influente, né? E assim vai. Mas são 4, que é baseados no perfil DISC, geralmente, né? Sim. Aí já é dominante, influente, né? Então, o empreendedor, não há como ele empreender se ele não agir. Aí, basicamente, quem não tem um perfil dominante, ou quem não tem um perfil colérico, ou executor, que no fim é a mesma coisa, ele precisa desenvolver. Sim. Não há como vou planejar tudo, vai ser tudo lindo no papel, porque na ação é diferente. Né? Então, você vai fazendo e vai desenvolvendo ao tempo. Então, decisões precisam ser tomadas, posicionamentos precisam ser buscados. Né? Então, quem não tem um perfil executor, ou dominante, ou colérico desenvolvido, precisa desenvolver. Para empreender, é importante. Ou estar aliado a alguém que tenha. Então, ele tem um perfil que nem você, colérico, né? Provavelmente você é colérica comunicadora, né? Sou. Então, ele também, né? E aí a gente se alinhou. Eu sou mais conforme, mas pela necessidade eu fui desenvolvendo o executor também. Não é que quem, por exemplo, é conforme, ele não execute. Né? Mas é que ele precisa ter certeza para poder executar, entendeu? Depois que ele tem certeza, ele tem aversão a risco.
né? Entendi. Entendeu? Então, mas a velocidade quem dá é o colérico, é o executor. Você sabe isso que você falou do risco? Antes eu tinha muito medo de correr risco e eu sou muito pé no chão. Outro dia alguém falou assim pra mim, ai, Cíntia, eu não vou comprar... eu não vou agora entrar na sua mentoria porque eu não sei se vai dar certo. Falei, se você seguir a metodologia, vai dar porque todo mundo já fez. Agora, depende de você. A metodologia está aí, a metodologia funciona, mas eu preciso de você, porque eu não vou entrar na sua empresa e executar. Eu não vou falar com os seus funcionários. Então, às vezes, a pessoa precisa, né? Pensando agora nesses modelos de personalidade, precisa ter uma certeza, mas a gente não tem certeza de nada. E quando nós somos mais arriscados, que é o meu perfil, o seu, e agora o da Sheila também, porque ela também já está transformando, só que a gente sabe onde a gente está pisando, porque nós temos mentores, porque nós sabemos o caminho, porque nós já entendemos o mercado, estamos estudando várias frentes do mercado, a gente corre muito menos risco. Muito menos Alguém risco. trilhou aquele caminho, alguém criou o passo a passo, né? Então, não tem como, eu digo assim, né? É muito difícil errar, tá? E geralmente, né, vamos dizer, essa indecisão, né, essa insegurança, eu até brinco, né, que tem que ter confiança, né? Não confiança no método, porque eu já tenho provas disso, tá tudo certo, mas confiança em si mesmo. Sim. E aí entra o campo da fé, que eu acho que as pessoas também têm que ter essa fé, né? Dentro do negócio, às vezes a gente pensa, será que o negócio é realmente 100% nosso, né? E não é, né? A gente sabe que tem que ter essa fé, né? E se a gente olhar todos os empreendedores, tudo, né? Os grandes negócios foram visionários, mas que acreditaram, mas também tinha uma fé maior, né? Gonzaguinha já cantava, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Exatamente. E essa fé em algo muito maior, em Deus, algo maior muito que existe, em fé também no que a gente faz. Isso. Se você tem a certeza que alguém conhece a sua metodologia, consegue ter dívida zero, você tem fé na sua metodologia. E tem algo maior que está te guiando para isso. Então, fé na nossa metodologia. Isso também faz toda a diferença. Isso. Faz toda a diferença. No nosso trabalho. Né? Para quando a gente vai transmitir, quando a gente vai mentorar. Exato. E fé em si mesmo também, na sua capacidade. Por isso que eu falo dessa importância, né, também de trabalhar autoconhecimento e ser guiado por isso, né? Então, o mentor, ele já passou por esse processo, ele já viveu isso, né? Então, tem coisas que a gente não aprende só como aluno, né? Só num livro, às vezes a gente precisa realmente ir para um outro nível e passar pelo processo. Até um ponto ajuda muito, né? Mas a mentoria realmente, o teu mentor realmente traz esse caminho, né? Pra gente muito mais fácil. O que fez muita diferença pra gente foi isso. A gente ter mentores. A gente somos mentores hoje, né? Mentores, mas ter mentores e estar num ambiente de pessoas que estão no mesma caminhada que a gente, talvez um pouco avançada. Então, quando a gente vai numa reunião de mastermind, a gente vê os erros e acertos que aquelas pessoas estão fazendo. E ali tem uma troca que não vai estar, igual a Sheila falou, isso não vai estar no livro, não vai estar no YouTube, não vai estar em nem podcast, porque é vivência. É humano, ninguém é vivência. Material humano. Então, mas você sentir vivência, por exemplo, tá dentro do Mastermind tem, né, agora eu vou entrar no processo também de pós. Eu sei que você tem experiência. Sim. Então você pode me passar um pouco os erros e acertos. Claro. Eu vou errar menos. Eu vou errar. Mas eu vou errar menos. O caminho vai ser mais fácil. Mas o caminho vai ser mais fácil. Sim. Mas a gente tem, né, a sinergia de estar no mesmo mastermind, na mesma energia, tem os propósitos e valores. Então, e isso fez a diferença. A gente está nos ambientes certos, com as pessoas certas. E eu acho que se eu não tivesse tentando fazer isso fora não é que eles falam de bolha, mas não é bem uma bolha. Fora disso, eu estaria patinando. Talvez eu estaria no meio, talvez, né? Estaria as coisas não estariam muito legais. O empreendedor também se sente muito sozinho, né? Muitas vezes. Empreender é solitário. A liderança é solitária. E tem algo também assim, que para você colocar o avião lá em cima, é fácil. Para manter o avião é mais difícil. Então, se você realmente tem um grupo de pessoas ao seu lado, ao seu redor, que tem os mesmos desafios e as mesmas vitórias, e essa pessoa pode te ajudar, nada melhor.
Nada melhor, mas tem um mentor que conecta, né? Nós já conversamos individualmente, inclusive, passei um pouco, agora a gente vai conversar de novo, que eu tô precisando aprofundar na minha área financeira ali, nos meus investimentos, a gente já agendou. Então, como essa troca é genuína, é importante. E tem um mentor que nos rege e que nos faz criar essa conexão. Exato. E aí me ocorreu agora o seguinte, né? Talvez algumas pessoas pensem assim, nossa, mas eu vou estar ali com pessoas que trabalham no mesmo mercado que eu? Né? Aí a mentalidade de escassez. A mentalidade de abundância, quanto mais você compartilha, quanto mais você... um estimula o outro, um cresce. Então, a gente vive isso. Né? Quando a gente está com profissionais ali que também estão crescendo, é prazeroso você compartilhar conhecimento e ver outras pessoas prosperando. Pessoas que prosperaram à frente falam assim, vem que tem muito mais, né? Tem muito mais para você, não tá sozinho, nós podemos crescer todos nós juntos, né? Então, isso é muito legal. Assim, a gente percebeu isso muito, assim, a diferença, muitas vezes, porque no corporativo tem muito essa questão de competição, né? Sim. E a gente viu isso, né? Ninguém compartilha nada. É muito difícil. Todo mundo vai na... Né? E com empresários ali, a gente, num mastermind, nos grupos de mentoria, a gente vê as pessoas compartilhando e falando, olha, faz desse jeito que eu fiz e dá certo. Gente, isso é espetacular. Não é? É uma mentalidade de abundância mesmo. Exatamente. De que há para todos, é possível crescer, é possível prosperar. Né? E viver de um propósito e fazer esse propósito se perpetuar, né? É isso mesmo. Queridos, a gente está terminando, mas olha, tinha tanta coisa pra gente falar. Precisamos marcar um segundo episódio. Um segundo, um extra, né? Porque tem muita coisa. Eu queria que vocês deixassem uma palavra, um direcionamento para quem está ouvindo a gente, para o meu público que são donos de escola de música, mas eu acho que isso serve para qualquer pessoa que empreende e que não empreende na área financeira, de como as pessoas realmente terem dívida zero. Quero todo mundo aqui com dívida zero, sabendo aproveitar melhor, porque o dinheiro que a gente ganha, a gente trabalha muito para fazer. Por mais que você tenha já uma empresa controlada e que você não dedique tantas horas por dia, você já conseguiu ter pessoas trabalhando para você, mas houve muito investimento intelectual, de horas, energia para fazer isso, né? E fazer tudo isso, ainda ficar endividado, poxa, é muito chato, né? Então, o que vocês diriam para que realmente as pessoas tenham dívidas zero? Vamos lá. Eu vou pegar um gancho que a Sheila falou, né? A maioria das pessoas, às vezes, fala, eu não tenho tempo para cuidar do meu dinheiro, não tenho tempo para enriquecer. Então, eu acho que isso está ligado aos hábitos e isso pode ser instalado. Então, outro dia, né, um colega até de Mastermind falou, vê quantas horas você gasta aí no seu celular? Olha na aba Bem-Estar. Eu vi ali que eu gastava 2 a 3 horas, tinha gente que gastava 5. Então, o desafio, primeira coisa, quantas horas você está gastando e pega um pedacinho dessa hora. Talvez meia hora, talvez 40 minutos, até 1 hora. E se dedique a enriquecer, se dedique a estudar. Independente se for a metodologia de vida zero ou se for outra metodologia, não importa. Mas se fala assim, esse é o momento que eu vou cuidar das minhas finanças. Tanto da minha empresa, né? Quem tem empresa precisa fazer reuniões, né? A Sheila faz, né? Ela que lidera a parte, por incrível que pareça, ela que lidera a parte de finanças. Eu só arquitetei, né? Quando dá ruim, eles me chamam lá, né? Mas empresa em casa, né? Mas ontem, era sábado, ela estava tendo reunião com a nossa equipe financeira. Então, é semanal, é rotina. Então, e pode começar nas suas finanças pessoais, mas cria esse hábito. Cria o hábito da leitura, de algo relacionado a finanças. Não é chato, o livro eu deixei ele de um jeito aqui bem, uma linguagem bem fluida. Né? Então, assim, se dedique a isso. Se dedique, crie o hábito. Então, todo empreendedor vai se tornar um empresário. Então, todo empresário já existe o hábito das finanças. Sim. Até tem no livro Segredos da Mente Milionária que ele fala o seguinte, que os ricos, eles gastam 50% do tempo deles olhando a parte financeira. Olhando justamente isso, fazendo planejamento. Quanto que eu vou ganhar mais, quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou lucrando, se eu tenho que fazer uma otimização nos meus gastos, né, se esse modelo está bom ou não. Né, ou olhando os investimentos, a rentabilidade dos investimentos, fazendo uma análise. Então, eu acho que é usar o tempo. Né, o tempo é o nosso ativo mais valioso, mas se você não se dedicar na finanças, você não vai ter esse resultado. Aí você vai ficar numa famosa corrida dos ratos, né? Sim.
você diria, querida? Eu vou para mentalidade, Por né? favor. O que me ocorreu aqui é que existe uma crença limitante muito frequente que não se vive de arte ou que não se vive, muitas vezes, do que você gosta de fazer. Tudo que é ligado a essa parte, né, de música, por exemplo, música, fotografia, toda essa parte ligada a esses dons e talentos, né, e técnicas artísticas. E eu quero que você que estiver assistindo a gente, se você tiver essa crença que fala, não dá para fazer dinheiro, né, não dá para viver disso, que você desafie essa crença. Né, que você procure conhecimento, procure desenvolvimento, procure conhecimento na área de gestão financeira, na área de gestão do seu negócio, com quem, né, já trilhou esse caminho, porque é possível sim. É Com possível. certeza. Tá aqui, Cíntia, né? Comprovando. É bem isso mesmo. Não é? Eu falei já no começo, né? Depois que eu saí do CLT e comecei a trocar hora por dinheiro, eu falei, opa, não vou continuar. E eu saí tarde também. Eu saí do CLT, eu tinha 36 anos. Então, eu saí com 38, Então, são 10 anos que eu tô assim, empreendendo. Eu sempre dei aula antes, mas eu nunca me antenei por isso. Eu troquei hora por dinheiro muitos anos. Eu nem fico pensando muito se eu vou falar, ai, que tempo que eu perdi. Mas tudo tem sua hora. Mas quando eu aprendi, são fases. E isso veio junto com a maternidade, quando a Bia nasceu, que é um boom de amadurecimento para a mulher também, né? Sim. Mas são fases, mas se chegar a fase e você também não aproveitar, poxa, aí não pode, né? Tem que aproveitar. A gente fica, às vezes, falando ou uma coisa ou outra. Então, a gente tem que buscar um caminho que é possível, né? Ter ambas, né? Perfeito, com certeza. Muito obrigada, queridos, por terem vindo, pelo precioso tempo de vocês. E com certeza vocês auxiliaram muito todo mundo aqui, inclusive eu. E eu preciso ouvir de novo esse podcast para anotar várias coisas. E obrigada pelo tempo de vocês, pela amizade e sigamos juntos. Tá bom? Obrigado. Amém. Tudo de bom. Para nós. Então, olha, se você ainda não conhece o trabalho da Sheila e do Caê, aqui embaixo a gente está deixando todas as redes sociais deles para vocês seguirem, saberem mais informações. O livro está aqui na Amazon, é só digitar lá no Google que certamente você já vai achar e vai chegar na sua casa. Eu já ganhei o meu aqui autografado. Logo eu vou ler, vou compartilhar nos stories o que eu for ler. Mas obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Eu tenho certeza que esse episódio vai trazer mudanças significativas aí no seu relacionamento com o dinheiro. E eu desejo dívida zero para todo mundo. Combinado? Até a próxima. Eu espero que você tenha gostado. Tchau.